Está começando mais um Pod Expo e estamos aqui no pavilhão de Carapina, na Expo Condomínio Completo, essa iniciativa do Realize Evento do Éder Mota, que nos convidou para estar aqui presente nesse evento. E junto aqui, o canal Nota 10, junto com o Pod Business, estamos aqui eu e o Isaac Frois nesse Exato. podcast de hoje. E estamos recebendo aqui a Lívia e a Letícia. Quem é Lívia e quem é Letícia, Isaac? Tá, eu vou escolher primeiro Letícia, Agora, né? Letícia. E agora? Eles fizeram charadinha comigo aqui, sacanagem. hein? Agora ao vivo, tá Aí, gravando. agora, Letícia e Lívia, vou manter. E aí, acertei? E aí, quem é quem? Não. Errou! Tá vendo, tá vendo? Brincadeira, gente, eu sei sim, tá? Nós combinamos. uma vez. Começando pela Eu me fingi Lívia, de seja bobo. muito bem-vinda. Quem é a Lívia? Obrigada. Me chamo Lívia Vasconcelos, eu sou gerente de marketing e relacionamento do Ceros Bank. Estou no processo de expansão aí da nossa garantidora e vim esse final de semana, né, essa semana para o evento, para participar aí da Expo Condomínio, para divulgar cada vez mais a nossa marca. Perfeito. Letícia, seja Eu- muito bem-vinda. Bem, obrigada. Eu sou Letícia Teixeira, eu sou executiva de contas da Ceros Bank. Desde o ano passado, eu tenho uma experiência de mais de 15 anos no ramo de administração de condomínios. E a gente está com essa expansão, como a Lívia falou, e a gente está vindo aqui para o estado para ser regional. Então, a nossa operação todinha está aqui no Espírito Santo. E a gente está aqui para trocar uma Legal. ideia com vocês. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou jogando no ar, até porque a gente não combinou quem responde, quem não responde. Tranquilo. E a pergunta que eu vou fazer para quem não conhece, vou perguntar até o que eu já sei, mas nem todo mundo que está nos assistindo conhece. Sim. Eu já indiquei o Ceros Bank para alguns condomínios que não sabiam, Uhum. né? Então, essa é a oportunidade de quem está nos assistindo ter acesso a essa informação. O que é Ceros Bank? Quem vai me responder essa? Posso te responder. Chama. O Ceros Bank é uma instituição financeira voltada Aham. para condomínios, né? Nós trabalhamos com receita garantida, nós trabalhamos também com empréstimos para condomínio. A gente nasceu há mais de 5 anos, no entanto, quem está à frente, né? Quem está no comando do Ceros Bank tem aí expertise no mercado de mais de 20 anos. E aí a gente entendeu a necessidade dos condomínios com relação a produtos financeiros, né? Porque bancos não liberam linha de crédito para condomínio, não tem empresas que reúnem os 3 serviços que a gente trabalha em um só local. Então, até para facilitar aí a vida do síndico, a vida do administrador de condomínios, o Ceros criou produtos financeiros para trabalhar exclusivamente com esse nicho. E pra quem não conhece, responda pra gente o que é receita garantida. Então, Receita Garantida é um produto do Ceros, como outros que a gente tem, e a gente simplesmente repassa o valor real da receita líquida do condomínio. Ou seja, a gente calcula quanto de inadimplência tem um condomínio, que é o nosso produto maior, e de acordo com a inadimplência, a gente calcula uma taxa de administração em cima, com base nessa inadimplência. E desse valor total, a gente repassa o valor integral, tirando a nossa administração, e o condomínio fica com a inadimplência zerada. Um exemplo prático aqui vamos supor que um condomínio tem uma receita líquida de 100 mil. E nessa receita líquida ele tem uma base de 10% de inadimplência. A gente faz o cálculo em cima nosso cálculo, faz em cima dessa taxa, e a gente aplica uma taxa de 2% até 4%, e a gente inverte esse valor de inadimplência por uma taxa de administração e repassa integralmente a receita final para o condomínio. Isso ajuda muito no fluxo de caixa do condomínio, ou seja, para o síndico conseguir manter todas as manutenções ordinárias que ele tem que fazer e também as extraordinárias, porque o condomínio não é entidade lucrativa, então ele gera o que ele precisa de pagar. Então, ou seja, se 1 ou 2 condomínios fazem um atraso, ocasionam um atraso, isso já compromete o fluxo de caixa. Ainda mais quando esse valor é um percentual elevado. E quando é um percentual elevado, isso vai virando um efeito dominó. Então, a gente funciona, a gente só existe porque existe inadimplência. Eu brinco assim, Sim, a gente só claro. existe porque existe inadimplência. Então, a gente tem uma taxa que é o nosso risco. Então a gente calcula em cima do percentual de inadimplência do condomínio e tem dado muito resultado. Hoje esse produto ele é muito novo aqui no Espírito Santo, tanto é que, complementando a fala da Lívia,
A gente, aqui do Espírito Santo, a gente está... A Ceros Bank, que é uma matriz lá de Fortaleza, ela está se regionalizando, então a gente está tendo uma régua para o Espírito Santo. As particularidades do Espírito Santo a gente está trazendo para cá. Então, ou seja, a nossa régua é de acordo com a necessidade dos condomínios. Não é a mesma operação que o Ceros tem na Bahia, que o Ceros tem em Manaus, que o Ceros tem em Brasília, porque a gente trouxe a necessidade de acordo com a nossa experiência de administração de condomínios, a gente trouxe essa necessidade e a gente está aplicando nos condomínios. Então, a gente tem classe A, B, C, D e E. Então, para cada classe, a gente tem um produto específico para aquela classe. Então, o nosso diferencial é esse. É uma cobrança mais humanizada, mas é uma cobrança efetiva. Importante ela falar da regionalidade, porque o mercado ele se comporta de formas diferentes, né? Aqui, por exemplo, vocês não têm, aqui no Espírito Santo, não tem a política de um desconto de pontualidade, que é um incentivo ao pagamento em dias, né? Em outros estados, como Bahia e Ceará, já existe essa prática, né? Para incentivar o condômino à adimplência. Legal. Né? Então, a gente entende a necessidade de regionalizar o atendimento, de montar a estrutura em cada região que a gente está atuando, justamente para entender a particularidade de cada localidade. Vocês falaram um pouco assim sobre regiões, citaram alguns estados. Sim. Onde está o Ceros Bank? Onde vocês já estão atuando? Até para quem está nos assistindo aí poder procurar, né? Sim, perfeito. A gente tem sede própria no Ceará, na Bahia, no Espírito Santo, João Pessoa, Pernambuco, Distrito Federal, Goiás, Curitiba. Estamos com operação rodando em Minas, São Paulo. São 12 estados no total. Caramba, já está quase dominando o Brasil, hein? Essa é a meta. Até Falta 2030 pouco, hein? a gente quer estar em todo o território nacional. Pretendemos ser nacional. É Isso isso é aí. Então, fantástico. a meta do Ceros Bank até 2030 está em todo o território nacional, atualmente já em 12 estados. Perfeito, isso mesmo. Resolvendo aí a vida dos síndicos. Nós, da Froistec, somos uma empresa de segurança eletrônica, portaria remota, onde a gente sabe, e eu valido isso aqui, porque onde a gente sabe que tem o Ceros Bank ali, que faz essa garantia da cota condominial, não tem inadimplência, porque o dinheiro vai cair na conta do condomínio, e eu recomendo os síndicos a procurarem, a conhecerem, a implantarem, porque senão fica uma conta que os outros moradores que pagam a sua conta em dia acaba pagando pelos outros, porque por mais que vai entrar na justiça, acionar advogado e aquela coisa toda, vai demorar. Enquanto isso, a outra pessoa que não tem nada a ver com aquele cara que não paga a cota condominial dele, ela tá tendo que pagar mais de alguma forma para manter a cota condominial. Agora, quando você tem uma garantidora ali cuidando disso, deixa que o banco resolve, né? Tá, então, Exato. Já foi dito aqui no podcast hoje, né? Cada um no seu quadrado, né, Isaac? Deixa eu ver se eu entendi. Né? Então, se o condomínio quer fazer aquela reforma, se o condomínio tem aquela programação de melhoria, quer instalar lá o sistema de controle de acesso, o sistema de câmeras, melhorar a estrutura do condomínio, então ele vai fazer, porque vai ter uma garantidora por trás, que vai garantir ali que as taxas condominiais elas sejam pagas, né? Vai cobrir. Exato. E o condomínio vai poder continuar evoluindo através disso, correto? Correto. Exatamente. Trabalhar- Complementando a sua fala, só um Sim. pouquinho, Lívia. Complementando a sua fala, eu acho que o nosso serviço ele é um facilitador para todos os outros serviços. Por quê? Vou dar um exemplo da Froistec. Vocês fazem sistema de segurança, vocês fazem controle de acesso. E às vezes um condomínio grande, um condomínio pequeno, geralmente o valor é um pouco acessível. Agora um condomínio grande, que quer colocar os melhores equipamentos, o valor é um pouco mais elevado. Então a gente também tem o produto de empréstimo, que a gente também facilita os nossos clientes de ter o empréstimo, de fazer aquele investimento, aquela melhoria que vai resultar numa melhor vista de mercado para o seu condomínio. Valorização. E uma valorização de mercado, obrigada, exatamente. E a gente também faz esse empréstimo, ou seja, para um condomínio levantar, sei lá, 300, 500 mil de uma necessidade, uma piscina está com vazamento, eu preciso de fazer uma obra de fachada de 1 milhão, e às vezes é difícil você levantar, por quê? Porque quando você coloca uma taxa extra,
extra, acaba ocasionando um pouco mais de inadimplência. Então, é aquele equilíbrio, entendeu? Então, a gente também tem o produto de empréstimo, ou seja, para os nossos clientes, a gente tem um facilitador de empréstimo. Se ele tiver uma ata com a destinação específica daquele serviço, a gente também faz o empréstimo a uns juros bem melhor do que o mercado está oferecendo, e ele consegue fazer esse investimento para eles. Então, não é só uma receita garantida, a gente também tem outros leques de produtos que também facilitam no mercado. A gente também compra o passivo dos nossos clientes, ou seja, aquela inadimplência que está há 2, 3 anos, que você não vê horizonte de receber, a gente também faz a análise, também faz aquela compra daquele passivo. Então, a gente também tem outros nichos de mercado dentro também da receita Eu quero garantida. saber todos. Eu acho ela trouxe um parâmetro assim tão legal dos problemas que vocês resolvem, né? Que a gente está falando sobre garantidora de crédito, condomínio. Agora ela citou uma coisa importante, que é esse empréstimo para o condomínio. E eu já vi diversas vezes o condomínio querer juntar dinheiro para fazer uma obra, mas alugar um para-cisco para pagar uma mensalidade de R$12 mil por mês, para juntar dinheiro para uma cota extra. Aí veio a pandemia, a inflação, pum, as coisas dobraram de preço, e aí no final das contas ficou mais de anos pagando uma coisa para evitar que acontecesse um acidente, desperdiçando dinheiro, e no final o valor da obra dobrou. Agora, se tivesse uma garantidora, uma empresa que tivesse feito um empréstimo, tocada a obra, tinha pago o preço antes de inflação e não teria ficado ali tão caro. Então, eu acho que um pouco desse parâmetro do que você trouxe aqui agora, a pergunta que fica, quais são os demais serviços que vocês oferecem? Eu digo que a Receita Garantida, ela traz além do serviço de garantir o recebimento ali do condomínio, porque a gente traz a previsibilidade de caixa, né, para o síndico, contar com aquele dinheiro. É a mesma coisa de você receber o seu salário. Você tem a data de receber e vai programar os seus custos mediante aquele recebimento. Mesma coisa o condomínio. Se ele tem uma data instituída para recebimento, é para que ele consiga honrar ali aquelas despesas. Mas ele vai além. Eu digo que a Receita Garantida, ela estanca o problema que é a inadimplência e congela aquele índice de inadimplência. Além disso, o condomínio deixa de pagar custas cartorárias, custas judiciais, solicitação de matrícula, tira a pessoalidade do síndico com relação ao pedido do condômino, bater na porta do síndico, mandar um WhatsApp no horário inconveniente para pedir um desconto de uma taxa de condomínio que ele sabe que tem uma obrigação de pagar. Então, isso é uma tranquilidade a mais. Eu acho que a Receita Garantida, ela traz, além da impessoalidade, tempo para o síndico se preocupar com as outras questões, as questões sociais, administrar realmente mais de perto o condomínio, não está preocupado com a questão da recuperação de cobrança, né? E aí fica aí o escritório de cobrança solicitando alguns custos que o condomínio só vai receber quando realmente houver o julgamento ali do processo de cobrança, para então ele consiga. E isso é muito moroso. Além disso, a gente tem a questão da compra da inadimplência, que é aquela inadimplência mais estressada, a inadimplência histórica, que o condomínio não tem previsão de quando que vai receber. E aí a gente analisa também, faz toda uma análise jurídica, entende o risco de recebimento disso e já antecipa aquele valor para o condomínio, onde ele pode até evitar uma taxa extra, a depender do montante que ele tem acumulado aí de inadimplência, né? Então ele recupera aquele valor mais rápido, apliquem uma melhoria, evita até um dos nossos produtos, que é o empréstimo, né? Mas às vezes é uma obra com um valor tão agregado, um valor maior tão agregado, que a gente ainda tem essa facilidade com relação ao empréstimo também. E linha de crédito para condomínio, vocês sabem, se o condomínio não tiver um fundo de investimento aplicado, né? Se não estiver rendendo ali no banco, não é um cliente interessante para o banco. Então é muito difícil. Vocês trouxeram aqui muitas soluções, né, a serem apresentadas aí para os condomínios. Sim. Tem alguma coisa que a gente talvez não falou nesse podcast aqui que eu não queria deixar nada passar batido, hein? Olha, puxando aqui, acho que o Ceros, ele é hoje digital, né? A gente está trazendo aí algo que vai além do que a gente entende de condomínio. A gente é bem preocupado com a questão da sustentabilidade também. Então, a gente tem explorado muito essa parte digital, diminuindo o custo também para o condomínio em relação à impressão de boletos, né? Dá mais autonomia com relação ao condômino buscar ali resolver sua situação financeira. A gente trabalha também, inclusive na parte da cobrança, a gente
faz campanhas de negociação, que inclusive está vigente, né? A gente iniciou uma campanha no dia 15 de agosto, que vai até 15 de setembro, para aqueles condôminos que estão inadimplentes, a gente dá a oportunidade de que ele consiga pagar com juros menores, a gente não pode evitar os juros de Código Civil, né? Que ali já está predeterminado, mas que ele tenha facilidade de pagamento, com parcelas mais extensas, né? Que ele consiga fazer uma negociação que caiba no bolso dele. E aí a gente é preocupado com isso, porque a gente entende que o condômino não atrasa porque quer. Ele atrasa porque precisou, né? Alguns sim, alguns a gente sabe, né? Sim. Que realmente ele faz uma pedalada ali com o condomínio e impacta diretamente no síndico. Mas mesmo que ele tenha a receita garantida, a gente se preocupa com a questão da parte social. Né? Então a gente faz campanhas de negociação porque entende a situação de cada um e isso é periódico, né? Vai além realmente ali de simplesmente eu garantir, ter que cobrar de qualquer forma. A gente tem que pensar no nosso condomínio, né? Que a gente trabalha para o condomínio. Vê se eu estou entendendo certo, então, né? E acho que é a segunda vez que eu vou utilizar essa palavra aqui hoje, né? Normalmente o síndico fica descabelado porque ele tem que ficar atrás de inadimplentes, né? Isso. Nesse caso, ele vai ter mais tranquilidade porque ele vai poder contar, né, ali com a receita garantida e vai poder fazer os planejamentos que ele tem de fazer dentro do condomínio, né? Ou seja, utiliza a receita garantida para poder custear as contas do condomínio. O que sobrar, ele consegue fazer um planejamento para poder encaixar numa obra, para poder ter uma reserva e tal. Mas mesmo assim, se ele precisar de avançar um pouco mais com algum investimento, né? Ele também vai ter a tranquilidade de poder fazer um empréstimo, colocar lá, reformar o jardim dele, que seja, a estrutura dele. E ele vai ter a tranquilidade de que vocês vão repassar a receita garantida e a responsabilidade da dívida dos inadimplentes então fica toda com vocês. Ele não vai ter mais que ficar se descabelando com isso, vai correto? Vai se descabelar com problemas do elevador, com alguma questão social ali, né? Se preocupar realmente em atender o condomínio administrativamente porque essa parte ele fica totalmente despreocupado. Claro que a gente cobre em nome do condomínio, a gente sempre faz uma prestação de contas do que gerou, do que tem de inadimplência rodando junto com a gente, porque a gente entende que esse é um dado do condomínio, mas a gente está ali como um facilitador. E aí você me perguntou um pouco antes o que é que tinha além, porque eu não queria deixar passar nada, né? É verdade. O Ceros, ele trabalha com um programa de benefícios para os condôminos. A gente trabalha tanto para o condomínio que a gente pensou nos condôminos, a gente não se reservou a pensar apenas ali na gestão, síndico e conselho. A gente trabalha também com um clube de benefícios, quando a gente recebe todo o cadastro do condomínio, todos os condôminos cadastrados ali com a gente têm descontos em farmácia, em instituição de ensino, academia, restaurantes. Então, isso se replica para o condômino, né? O Legal, condomínio vai além. É onde todo mundo ganha, né? Porque, naturalmente, a cota condominial ela é um rateio. Isso. Eu aprendi com o Walter Lima, que agora está na Paraíba. Está na Paraíba. Paraíba, conversei com ele essa semana, aprendi com ele num podcast, e eu uso essa frase direto agora, que eu aprendi a chamar os condôminos de sócios. Porque no condomínio as pessoas são sócios. E existe um rateio. A cota condominial é um rateio daquele empreendimento ali. Então, quando você tem todo esse suporte, que você evita despesas maiores e tem essa condição de, às vezes, fazer uma obra necessária, evitar acidentes, né? Eu acho que isso... Eu vou deixar a missão para vocês, hein? Depois vocês perguntam pro Walter Lima. Walter Lima, responde aí, com quem que você aprendeu isso, hein? Depois vocês perguntam pro Walter Lima com quem que ele aprendeu essa. Né? É verdade, porque eu lembro... é verdade. Voltando aqui para não... Porque é verdade, eu aprendi com o Walter Lima, mas eu fiquei sabendo que quem ensinou pro Walter Lima foi o Isaac, né? Então... Responde aí, Walter Lima. Walter, comenta aqui nesse podcast quem te ensinou, porque é verdade, teve um outro podcast que eu citei. A gente lembra da última pessoa que falou com a gente, né? Mas ficou no podcast e não pode deixar passar batido o criador, né? Mas é porque o que acontece? Os moradores, né? Muitas vezes lá dentro do condomínio, ele entende que ele tem a obrigatoriedade sobre o apartamento dele. Aí é onde ele deixa de ter zelo com o apartamento do próximo, com o do outro, e às vezes trata o condomínio de qualquer forma. Isso. Até degrine o condomínio, né? E assim, eu fazendo um reflexo ali, não foi ninguém que falou pra mim, né? Eu tava no bate-papo com o Walter Lima, que eu estava falando sobre o meu entendimento dos treinamentos, né? Do que é o ser humano hoje vender conhecimento.
Só que a gente estava saindo de uma empresa na Serra, e aí eu abri um parênteses ali sobre o que é saindo de uma empresa, sobre o que é um condomínio. E eu falei com o Walter, a minha reflexão sobre uma empresa para um condomínio é que é tudo empresa. Você pode tratar tudo como uma empresa, todo mundo tem que pagar as contas, no final tem que fazer planejamento de investimento, tudo que acontece dentro da empresa, acontece dentro de um prédio, e cada apartamento daquele ali é um setor, e todos os moradores eles são sócios, então aqueles sócios eles têm que investir, eles estão pagando ali a taxa de condomínio deles, eles têm que fazer investimento, eles têm que ter a assembleia, né, que também tem na empresa para poder ter poder de decisão, o poder né? de decisão, as tomadas de decisão, tem que definir cor, então se a minoria não quiser, não vai ser aprovado. Então, todos os padrões que acontecem dentro da empresa, acontecem dentro de um condomínio. E eu falei assim, pô, meu, se a gente vira essa chave na cabeça das pessoas e a gente faz as pessoas entender, né, que aquilo ali é um empreendimento, entender a valorização daquilo e quão melhor eles cuidam e se envolvem, a gente vai conseguir aumentar esse envolvimento das pessoas ali, aumentar esse nível de importância do que é o seu patrimônio. Seu patrimônio não é só porta para dentro. O corredor é seu patrimônio, o elevador é seu patrimônio, o jardim, a calçada, aquela rachadura na calçada. Com uma diferença, né, que numa empresa, se um funcionário, um colaborador estragar alguma coisa, a empresa geralmente é quem paga a conta. No condomínio todos pagam a conta, que todos são sócios ali, né? E indo um pouco mais além do que você falou, qualquer um pode ser CEO dessa empresa, né? A qualquer momento pode mudar o síndico. Se candidatar lá, Exatamente. é verdade. E aí vira a autoridade maior do condomínio, pensando, lógico, no coletivo. Mas aí que eu acho, inclusive, muito importante, né? Saudável, que cada um tem essa experiência para sentir realmente como que é lidar com os problemas do outro, viver de fato em comunidade e pensar no bem comum, que é o patrimônio de todo mundo ali, né? Pegando um gancho aqui na fala da Lívia, eu sempre converso com vários síndicos, a gente ainda tem contato, e todo mundo tem uma visão pós ser síndico. Sim. Quando a pessoa é condômino, ela tem uma visão muito fechada, e quando ela é síndica do condomínio, ela tem uma outra visão depois que ela sai. Então, acho que todo mundo realmente precisava passar por esse cargo. Nem que passar você não fique, né? Nem que Só você sentir. Para você ficar pelo menos 2 meses. Acho que é bom. Para você realmente ver como que é macro. Não é micro da sua porta para dentro. É muito macro um condomínio, entendeu? E assim, culmina na valorização de todo mundo. Então, ou seja, realmente, o coletivo do condomínio, se o coletivo funciona, tudo funciona. É verdade. A prestação de contas funciona. Se todo mundo passasse ali um pouquinho só para ter... Exatamente, os prestadores de serviços funcionam. Por quê? Porque o coletivo está alinhado. Então, realmente, a visão de síndico pós, ele se torna um condomínio muito melhor do que pré-ser síndico. Exato. Agora, falando um pouco aqui do Ceros 2030, estando presente aí em todo o território nacional, faz parte estar presente em feiras como essa aqui. Um agradecimento especial aqui ao Éder, da Realize Eventos, que está promovendo essa feira, nos convidou para entregar um presente para os expositores aqui, onde ele falou, Átila, eu gostaria de que seu podcast estivesse fazendo a cobertura do evento, entrevistando ali os expositores, para além do que eu estou entregando como espaço e a produção do evento, que você possa estar recebendo no seu podcast os expositores para que fique ali gravado e que isso fique além da feira, né? Vai ficar ali eterno nos nossos canais. Estamos aqui nessa parceria entre Pod Business e o canal Nota 10. E o que vocês estão achando da feira? Quais são as expectativas? Dá um feedback pra gente. Eu acho que a Letícia pode falar melhor do que eu, porque eu não sou daqui do estado, né? Eu venho do Ceará e a gente veio na missão realmente de fortalecer a marca e mostrar para o público aqui do Espírito Santo que tem um atendimento regional, né? Mas a minha visão, enquanto de fora, né, e com pouco tempo aqui conhecendo o mercado capixaba, embora estudando lá de casa, né, e pesquisando e tendo essa partilha aqui que eu tenho sempre, esse bate-bola com os meninos, a importância desse evento é a questão do network, é esse momento aqui que vai além de uma divulgação, ele é muito uma questão de orientação para quem está assistindo, né? Eu sinto muita falta
de profissionalização, né? Eu acho que é uma dor de todo mundo que trabalha com condomínio, com relação ao síndico ter mais conhecimento. Às vezes o síndico está ali, aquele cara que às vezes está aposentado, se bem que isso tem mudado bastante, né? Tanto Sim. que a faixa etária mudou bastante, mas o síndico ter um pouco mais de entendimento, né? Sobre como funciona o condomínio, o que rege, o Código Civil, qual a obrigação, qual a responsabilidade civil, criminal, ambiental, fiscal, né? A preocupação ali de gerir famílias, de cuidar de famílias, mas assim, eu acho que essa iniciativa do podcast é uma sacada muito boa para isso, né? E em relação à feira, o network, conhecer, trazer mais opções para o mercado condominial, né? Mostrar empresas sérias, inclusive pegando esse gancho, o Ceros ele tem um fundo de investimento, né? A gente é uma securitizadora de crédito. Então, o que é que isso traz para o condomínio? Segurança. Porque a gente está passiva à fiscalização da CVM, né? O Banco Central está ali para contas de pessoa física, jurídica, a CVM está para fiscalização aí, auditoria de títulos. Então, isso para o condomínio é importante saber qual a empresa que ele está contratando, Sim. saber qual o know-how que ela tem, o tempo de experiência e o lastro financeiro. Para vocês terem ideia, a gente faz um aporte mensal em torno de 40 milhões para os condomínios, e isso eu estou falando só do produto Receita Garantida, fora o que a gente arrecada com relação ao empréstimo. Então, é um aporte financeiro de mais de 500 milhões. Muito robusto. Muito robusto. Então, a nossa meta, além disso, é trabalhar a sustentabilidade mesmo do condomínio. Quando a gente fala de manutenção, quando a gente fala em trazer benefícios para as famílias, a gente fala também na questão da manutenção e valorização do patrimônio, né? A gente esqueceu um pouco que a gente trabalha para um prédio, que a gente trabalha para uma administração, mas que a gente trabalha com famílias, né? Então, a gente tem essa preocupação. Perfeito. Letícia, o que você achou? Em relação à visão da feira, eu acredito que foi o que a Lívia mesmo falou, da gente ser visto, da gente esclarecer o que significa Receita Garantida, que muitas pessoas não sabem o que é ainda esse produto. Então, inclusive, eu queria até agradecer vocês o espaço, porque a gente vai além da feira. Pessoas que não vieram na feira estão agora sendo esclarecidas o que é esse produto de Receita Garantida. Muitas pessoas que a gente atendeu lá no stand, elas falaram, qual é o produto de vocês? Achei que vocês eram um banco digital como outro qualquer. Então, muita gente queria abrir conta, pessoa física. Então, a gente é um momento de fazer aquele network, de fazer aquele esclarecimento. Você não mora num condomínio, mas você conhece uma pessoa que mora. Então, é realmente fazer essa apresentação do Ceros, como a Lívia falou, a gente está regionalizando. Então, a gente está trazendo aqui a necessidade do território capixaba, o que o comércio capixaba precisa. Então, a gente tentou buscar, assim, alguns pontos positivos aqui. É difícil, porque é um produto novo para o mercado capixaba, claro. Não é um produto que já está aqui há muito tempo, apesar de ter várias garantidoras aqui que já estão no mercado, mas é um produto novo. Muita gente desconhece isso. E a cidade está verticalizada agora, né? Sim, não tem para onde crescer, então os prédios estão subindo. Então, assim, cada vez mais a gente chegar a esclarecer qual é o produto. A feira está sendo boa. Conseguimos alguns clientes, conseguimos alguns parceiros, conseguimos alguns interessados. Mas o que eu acho, na minha visão, é esclarecer mesmo. O produto é bom, o produto é interessante e todo condomínio tem inadimplência, infelizmente. Inclusive, nós, a Froestec, já fizemos projeto para condomínios que tinham desejo em ter alta tecnologia dentro do condomínio, mas tinham muita inadimplência. Sim. E aí a gente fez a indicação da Ceros Bank lá dentro do condomínio, rapidamente foi resolvido, a gente conseguiu atender a necessidade do condomínio com controle de acesso, câmeras de alta definição, então assim, o condomínio ficou muito satisfeito com o produto e conseguiu atender a sua necessidade, né? É aquela velha história, a gente é um facilitador, a gente vai facilitar daqui para frente o que o condomínio precisar ter a necessidade de fazer. Então, assim, realmente a gente está aqui e a gente está estudando outros nichos, outras possibilidades. A gente sempre vai estar inovando para atender o mercado capixaba. Como a gente diz, a gente não é engessado. Nossos contratos, ele não é um contrato fixo. A gente vai no condomínio, nós estudamos o condomínio, nós orientamos o síndico. Então, assim, a gente faz realmente um apanhado geral e até uma consultoria, né? Consultoria para aquele síndico, entendeu? Sim. Então, eu realmente, assim, eu acredito muito no produto que eu vendo. Eu falo assim, a gente não tem fidelidade. Eu quero deixar bem claro aqui, gente. A gente não tem fidelidade porque a nossa fidelidade é o bom serviço que a gente entrega. Perfeito. Então, quando eu vou vender um produto, eu falo assim, sempre, a gente não tem fidelidade. Se você não quiser ficar com a gente,
A gente Tudo certo, rescinde tudo 30 dias, aviso prévio, mas você vai ficar porque a gente entrega um produto bom. Então, quando você acredita no que você vende, eu acho que realmente as coisas tendem a fluir. Muito Exato. bom. E eu quero deixar aqui um forte abraço. Quando você volta pro Ceará? Amanhã já. Amanhã. Eu queria Meu muito Deus. conhecer um pouco mais. Quero Você deixar foi um nas áreas forte... frias? Já foi? Oi? Já foi nas áreas frias? Eu Nas tava áreas falando... frias, Na Serra. Não, na Serra não. Um Isso forte é abraço lindo. para a turma aí do Ceará, onde nós somos obrigada. muito bem recebidos. Que povo bacana, receptivo. Tivemos lá um abraço para Sara, um abraço pro Nossa, Eu Tiago. só não gostei de uma linda. coisa. Pode Ah. falar. Eu tive que vir embora. Não, e o mais engraçado, assim, a gente teve que ir embora. Um abraço pro Harrison, que nos recebeu lá. E assim, a gente tava lá, Thiagão, o Harrison só Sara, falou assim, ó. Harrison. Não, fica aqui, fica nessa aí. cobertura aqui. Mas eu tinha que, quase que mudei a data de tudo pra ficar. Tava tão bom lá. Eu tô tentada Mas, Harrison, também. forte abraço. Obrigado por ter recebido aí também. Sara, Thiago, a turma toda. Nós fizemos uma reunião, viu, Harrison? Por causa da sua proposta. Quase que a gente ficou mais uns 2 dias. Nossa senhora, tava bom de ficar Fica lá. um convite para voltar. É. A gente vai participar de mais 2 eventos. Agora nós E aí, vamos, fica pra vocês. nós somos de carro, mas agora nós vamos lá, ó, de busão da Froistec. Ah, legal. Vamos no Ceará. Não sei se vocês acompanharam quando a Sara, que a Sara é diretora no Ceros, né? Isso, Tava diretora aqui, comercial. nós fomos pra Bahia nesse ônibus aqui. Foram com a Enchemos de gente. gente aqui, levamos cachorro. Ah, eu soube dessa viagem, ela me contou Foi que foi bem muito animada boa essa mesmo. viagem. E já estamos preparados para ir para o Ceará, que agora a gente tem um podcast móvel que vai agora por todo o Brasil. Montanha... Montanha vai a Maomé. isso aí, então. E a Lívia falou uma coisa interessante, né? Que a informação a ser levada para os síndicos, né? A eles terem acesso a esse conteúdo. Vem mudando cada vez mais, porque quando nós começamos a Froistec lá em 2012, eu não sabia, não conhecia síndico profissional. Isso. E a gente vê que é uma profissão que vem crescendo, ou seja, vem se profissionalizando cada vez mais. Nós sentimos a necessidade de levar mais informações e profissionalizar, porque a gente estuda tanto sobre o nosso setor, sobre a nossa área, né? Normas técnicas, eu sou eletrotécnico, eletromecânico, credenciado do Corpo de Bombeiro Militar, e na hora que você vai levar toda uma informação para o leigo, e ele tá ali administrando um condomínio que não entende, quer que você dá jeitinho em algumas coisas, você se recusa. As meninas me trouxeram 2 ideias. Hein? E, por exemplo, eu recebi uma carta de rescisão de contrato ontem, porque eu me recusei a assinar uma RT de uma coisa que estava errada. Eu não vou botar meu nome numa coisa que está errada. Então, cliente, ó, esse é o caminho, essa é a correção. Ah, mas tem loja aqui no prédio, não posso ficar sem alvará. Não, você não pode pegar fogo aqui, tá meu nome assinado Com certeza. nesse negócio, A entendeu? responsabilidade civil Então, é muito grande. É muito grande, então, já diz a anotação de responsabilidade técnica. Então, a gente está aqui com uma empresa de segurança eletrônica, criar um canal de comunicação para trazer pessoas, e nós entrevistamos aqui não só empresas de outros segmentos, a gente bota aqui os nossos concorrentes também, Legal. que eu acho que concorrente forte te deixa forte, e você poder trocar essas experiências, porque se eu deixo de colocar a vida das pessoas em risco e me recuso a assinar uma RT de uma coisa que eu sei que está errado, mas o meu concorrente assina, ele está perdendo também. Agora, se ele recusa e todos recusam, você vai colocar a vida das pessoas com segurança e vai valorizar o mercado. Então, levar essas informações, isso é muito importante, é o que a gente vem fazendo aqui. A gratidão total em receber vocês aqui também, porque a gente sabe que, às vezes, o condomínio precisa fazer uma melhoria em segurança, até mesmo para renovar o seu alvará, não sabe por onde recorrer, e aí, por conta do desespero, eles acabam buscando uma caneta de ouro para assinar um RT. Mas através desse podcast, a gente pode dizer que existe uma solução, existe o Ceros Bank, a garantidora de crédito, onde o condomínio pode buscar para resolver de forma definitiva o problema dele e não ter que buscar jeitinho para colocar a vida das pessoas em risco. Enquanto eu falava, o Isaac subiu algum gatilho. Isaac, o que você aprendeu nesse podcast hoje? Eu estava aqui ouvindo, inclusive, uma coisa nova, tá? A gente não escolheu o nome do ônibus e aí na minha cabeça dava aqui um nome. A gente discute aqui. O nome dele é Montanha, pô. O nome, tá vendo? O nome dele é Montanha. Esse nome ele já tem, tá no documento, você não viu ainda, não te mostrei. Vamos ter que colocar lá atrás. Vamos ter que colocar lá atrás dele a frase. Se Maomé não vai a Montanha, Montanha vai a Maomé. Tá Esse vendo? foi seu aprendizado? Não, esse não foi o meu aprendizado. Fala seu aprendizado.
O meu aprendizado, assim, o meu aprendizado é um complemento. Vocês vieram para complementar uma informação que eu falei dela em todos os podcasts, gente. Vocês falaram aqui do síndico, da experiência do síndico, né? Sentir o que é, e o Átila trouxe a informação de que tem síndico que assina tudo que vê pela frente e não pode ser assim, né? Então, assim, a gente tem tantos profissionais para poder nos ajudar, nos dar consultoria, e a gente quer fazer as coisas da nossa própria cabeça. Então não é assim que funciona, né? E assim, vocês me trouxeram um reflexo, né, que é muito importante passar para as pessoas, de que, gente, se vocês não sabem, não dê jeitinho, procure um profissional, procure uma consultoria, é mais barato. É melhor você pagar uma consultoria assertiva do que depois você ter que pagar pela vida de alguém, que vai custar bem caro, e a gente vê muitas negligências. Então, pague pela escolha certa para você não ter que pagar caro depois pela perca da vida de alguém. Então, esse é o meu reflexo. Agora é a hora que eu pego as convidadas de surpresa, como sempre. Só que nesse caso eu vou pegar só uma de surpresa, enquanto a outra vai começar a pensar. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. A surpresa é o seguinte, vocês vão olhar para a câmera 18, começando aqui pela Lívia. Lívia, e vai ela. deixar... Não. Quase você acertou. Quase você acertou. Tem mais uma chance, hein? Tem mais uma Você tem mais uma chance de acertar quem é Lívia e quem é Letícia. Eu só tô criando um cenário aqui pro público entender que aqui, é armação. Mamãe mandou eu escolher essa daqui, mas como eu sou teimoso, bem completo, eu vou hein? escolher essa aqui. Eita. A mensagem que você vai deixar vai aqui ter para quem está abacaxi na nos boca está do assistindo Saci. aqui agora, aquela mensagem que vem do seu coração pro público que está nos assistindo. Eu acho que a gente bateu muito na questão de informação. Pesquisem as empresas que vocês estão colocando dentro dos lares de vocês. Eu acho que cada prestador de serviço que está dentro de um condomínio, ele está tomando conta de cada família ali. E a responsabilidade, quem tem realmente know-how, quem realmente tem como responder sobre qualquer problema que der causa do seu serviço, né? Eu acho que você tem que pesquisar a idoneidade da empresa, o lastro financeiro, quem são os sócios, quem são as pessoas que estão por trás ali da empresa que você está colocando, contratando, e informação, cada vez mais se informar. Você falou que é uma responsabilidade muito grande e volto a dizer, o Ceros tem essa preocupação, tanto que a gente sempre participa de cursos, a gente está sempre se reciclando para trazer o melhor para os nossos clientes. Porque a gente quer o cliente não por pouco tempo, a gente quer uma parceria aí de vida longa com a gente, e o que a gente puder ajudar o condomínio, o Ceros está à disposição em trazer, inclusive, essa consultoria, né, que a gente costuma fazer. Eu gosto disso no Ceros, né? A gente vai além de vender ali um serviço, um produto, a gente realmente presta uma consultoria e entende o nosso cliente um a um. Letícia. Vim depois da Lívia é complicado, hein? Depois né? Mas vamos lá, complementar o que a Lívia falou mesmo. Eu acho que nada mais divino e precioso do que o celular, né? Então você realmente tem que saber quem está no envolto ali, quais são os prestadores de serviço. Então, a gente vê muita coisa aí, a gente sabe que tem mercado para todo mundo, com certeza. Entendeu? Tem tanta gente boa, os nossos concorrentes também são bons, os concorrentes de vocês também são bons, mas tem mercado para todo mundo. Então, eu acho que, assim, verifica quais são as empresas que você está colocando, verifica quem você está colocando no condomínio, indicando principalmente, entendeu? Porque a gente preza muito isso. E a Lívia falou um ponto muito interessante. A cobrança, nós somos uma empresa muito humana, entendeu? Eu internamente, abri um pouco internamente, o Ceros é muito humano, as oportunidades que o Ceros dá internamente. Então, assim, isso reflete externamente para as pessoas, entendeu? O ambiente do Ceros é muito bom, apesar de que o Ceros, a matriz do Ceros é em Fortaleza, mas eu acho que o grupo todo ele tem um feeling muito bom e isso reflete nos nossos clientes. Então, verifica, basta digitar lá e verificar quais são as empresas, o que você está colocando dentro do seu condomínio, porque a responsabilidade recai a todo mundo depois. Então, realmente é isso. E posso dar o último aviso aqui? Com certeza. Nós estamos, gente, quem quiser contratar o Ceros, a gente está na Ulisses Sarmento, número 24, sala 602, do edifício Leon Trade Center. Então, fica aqui. Quem quiser conhecer mais o produto, quem quiser pedir uma proposta, até mesmo sem compromisso,
vá lá, toma um café com a gente, entre em contato com o Ceros. A gente tem também uma página da internet, então só fazer contato que algum correspondente do Ceros vai entrar em contato com vocês. Obrigado, gente, por colaborar tanto aqui, trazendo tanta informação. Tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente com esta solução do Ceros. Você que está nos assistindo, qual trecho ficou mais interessante, corta, compartilha, para que leve essa informação a mais síndicos. Você pode salvar o seu condomínio e outros condomínios. Também clica no sininho, curta, compartilha. Ficamos por aqui. Chama. Chama.